volto a recordar o que é que vamos trabalhar. Respostas específicas para vulnerabilidades interseccionais, com a moderação da Sofia Branco, que mantém a posição que traz do painel anterior. Temos aqui, portanto, passo aqui a apresentar logo ali, portanto, à minha esquerda, no caso à direita da Sofia. A tua? Diz? Tudo à esquerda. Tudo à esquerda da Sofia Branco. Temos a Augusta Barbosa, do Gabinete de Apoio à Vítima, no Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes. Bem-vinda, Augusta. Carla Andrade, da Casa do Povo de Abraveses, que trabalha no acolhimento das vítimas de violência doméstica com doença mental. Bem-vinda também, Carla. Continuamos com a Ana Lopes, da CERCIAG, estrutura que dá acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica com deficiência e ou incapacidade. Estendo as boas-vindas agora também a Paula Allen, do Plano I, associação especializada no acolhimento de pessoas LGBTI vítimas de violência. Contamos também com a presença da Catarina Neves, da Cáritas de Aveiro, que acolhe homens vítimas de violência doméstica. E, para terminar aqui as apresentações deste nosso segundo painel, temos a Leonor Valente Monteiro, do Centro de Apoio a Crianças Sexualmente Abusadas. Bem-vindas a todas. Sofia, agora o palco é teu. Bom, muito bom dia de novo para quem só se está a juntar, sobretudo à distância a nós nesta altura. Cumprimento todas as pessoas. Vai ser um desafio, mas temos uma hora para conseguir isto. Temos aqui muita gente em palco, muitas mulheres, e eu acho que isso é de destacar, porque acho que não é por acaso, acho que estas coisas nunca são por acaso. Eu, em meu nome pessoal, enquanto cidadã, gostava de aproveitar a vossa presença para homenagear todas as pessoas que trabalham no terreno sobre estas questões. Acho que é justo. Há obviamente muitas mais, mas são vocês que estão aqui comigo hoje e é um gosto. Vamos tentar, de facto, concretizar, não é? Portanto, sintam-se à vontade para falar de casos práticos, experiências pessoais e profissionais vossas. É essa a ideia, porque é exatamente, vamos tentar esmiuçar, digamos assim, um problema que é social, transversal, que é um flagelo, mas tentar agora perceber que respostas específicas se dão aos vários grupos que por ele podem ser afetados. E eu vou seguir a ordem, que é desde logo mais fácil para conseguir memorizar aqui os nomes, e começava então pela Augusta Barbosa, exatamente para perceber quais são as vulnerabilidades específicas dos migrantes, das mulheres migrantes, suponho que em particular neste caso, e que respostas existem ou faltam nesta matéria. Olá, muito bom dia a todos e a todas. Agradecer desde já o convite que nos foi dirigido e permitam-me que vos felicite a todos e cumprimente a todos e a todas, sem ir aqui atalhando caminho e para sermos mais céleres. Realmente este Gabinete de Apoio à Vítima, portanto, para mulheres, pessoas migrantes e seus descendentes, está integrado no CNAIM, o Centro Nacional de Apoio para Migrantes. Já são 3 gabinetes que abriram no espaço do último ano, e aquilo que temos vindo a constatar é, sem dúvida alguma, que a violência doméstica tem que ser vista sempre numa matriz interseccional, pela a natureza multidimensional que estamos aqui a falar com estas pessoas que nos chegam. Estas pessoas têm, de facto, estão sempre associados a outros tipos de violência, para além da violência de género, da violência doméstica. Há aqui toda uma série de categorias identitárias que estão presentes nestas pessoas que nos vão chegando e o que vai aumentando as suas vulnerabilidades. Especificamente, em concreto, aquilo que vamos sentindo como as adversidades, os obstáculos sentidos por estas mulheres, começa por uma coisa muito simples, como o domínio da nossa língua e da língua. Portanto, a barreira linguística que aqui está presente e que é um desafio enorme para estas mulheres, para estas pessoas e para todos nós, intervenientes nestes processos, portanto, de intervenção, de ação,
com estas vítimas. Existem recursos públicos que auxiliem, ou seja, intérpretes, tradutores, quando é preciso, existem? Existem, mas não existem da forma que deveriam existir, como temos necessidade para dar resposta efetiva àquilo que são o estar no terreno todos os dias. Concretize. Portanto, concretizando e isto é um desafio que eu lanço aqui aos nossos decisores políticos, a quem tem aqui o poder de pensar estratégias e planos de intervenção, que é a capacitação cada vez mais de tradutores e intérpretes, que muitas das vezes eu acho que podemos ir aqui buscar e capacitar o potencial humano de muitas destas pessoas que nos chegam às nossas estruturas e, portanto, capacitar para que tradutores e intérpretes estejam eles mais aptos para fazer esta intervenção. Ou seja, termos uma bolsa de intérpretes que sirva toda esta rede e esta dimensão de serviços e técnicos. Uma bolsa específica, portanto. Isso mesmo, porque neste momento existe, e o ACM já tem, e portanto uma resposta que é uma bolsa de tradutores e que dá resposta com o seu serviço de linha de tradução telefónica, e que bom que ele existe, e certamente tem sido facilitador de muitas das nossas intervenções, mas insuficiente, a verdade é esta. Tem que passar do telefone para o terreno mesmo, é isso? Temos que passar do telefone para o terreno, temos que ter a capacitação destes intérpretes e tradutores estarem especializados nestas matérias, das violências de género, das práticas tradicionais nefastas, do tráfico de seres humanos. Precisamos efetivamente disto, porque muitas das vezes o intérprete e o tradutor que temos não têm um conhecimento específico do que é a dimensão destes problemas e que pode comprometer toda esta mediação que se está ali a passar em termos de tradução. E, portanto, eu acho que deveríamos mesmo muito apostar em capacitação de intérpretes e tradutores e esta bolsa estar disponível, porque muitas das vezes, se conseguimos marcar o agendamento com esta linha USTTT, perfeito, a coisa mais ou menos funciona. Mas nós sabemos, e quem está no terreno, e quem está na emergência, muitas das vezes os timings não são os timings que se conseguir ter depois, quando se articula com esta linha, termos a resposta efetiva que precisamos. E, portanto, acho que é por aí um dos grandes desafios. Eu espero que este gabinete de apoio à vítima dentro do CNAIM possa cada vez mais trazer à luz esta possibilidade. Tal como também já tenho tentado minimizar, quando articulo com outras estruturas de atendimento, a possibilidade que têm e que estão a trabalhar com migrantes, que quando têm essa necessidade e se quiserem através do nosso gabinete, podermos ir articulando logo o dia e a hora para esse agendamento específico que possa ser necessário. Portanto, precisamos de intervir aí. Fica aqui o desafio, que é um desafio já enorme, voltamos a falar de certeza, vamos continuar aqui com a Carla Andrade e perceber, neste caso específico da doença mental, quais são os desafios, que suponho sejam imensos, tendo por pano de fundo a questão da violência, e se sente exatamente a mesma, digamos, falta de especialização técnica, ou se ao contrário têm recursos de resposta. Muito bom dia a todas as pessoas. Em representação da Casa do Povo de Barbeses, gostaria de dirigir os meus cumprimentos à Sra. Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, à Sra. Presidente da CIA e ao Sr. Vice-Presidente da CIA e a todos os intervenientes neste fórum. Portanto, a importância da criação desta resposta, casa-abrigo, acolhimento diferenciado para mulheres vítimas de violência doméstica com doença mental, emergiu precisamente da nossa percepção acerca da elevada prevalência de patologia psiquiátrica de foro afetivo, como depressão, ansiedade, a doença bipolar e também de foro psicótico, como esquizofrenia, outras psicoses e transtorno da personalidade. Também a elevada prevalência de vítimas com antecedentes de acompanhamento de tratamento psiquiátrico, com toma regular de psicofármacos, a dificuldade da continuidade destes cuidados psiquiátricos que eram prestados, a inexistência de uma resposta específica para mulheres vítimas com esta especificidade e, portanto, a inexistência de uma casa-abrigo específica. Nesse sentido, e considerando todos estes desafios, reunimos os esforços, delineamos e desenvolvemos parcerias estratégicas
com o Departamento de Psiquiatria, a consulta de Psiquiatria, Infância, a consulta de Sexologia, pois o nosso objetivo não é substituir-nos às entidades hospitalares, é sim intervir da forma mais profícua possível na reabilitação e estabilização destas mulheres que são duplamente vulneráveis, em razão da doença mental e em razão do crime da qual têm sido, estão a ser alvo. Portanto, os desafios são imensos, é de uma Aqui um duplo tabu, enorme... não é? Há o tabu da violência doméstica, aqui acresce o tabu da doença mental. Sentem isso no dia-a-dia? Sim, apesar de todos os esforços, continua a haver sempre algum estigma parte da nossa sociedade para pessoas com esta dupla vulnerabilidade, tanto a violência como a doença mental. Portanto, tem sido de uma imensa complexidade intervir junto destas mulheres vítimas e nós desafiamos-nos também a nós a perceber, e desde que a Casa Abrigo abriu, estamos a recolher a informação para podermos ter alguma evidência científica no futuro, e espero que em breve, acerca da dimensão e da relação que existe entre a doença mental e a exposição à violência doméstica continuada e ao trauma. Portanto, para além de acolhermos como qualquer outra casa dita convencional, nós temos a necessidade realmente de treinar e promover a aquisição de competências pessoais, sociais, profissionais, parentais, muita intervenção em termos de intervenção em crise, de ações sobre a doença mental, sobre a resiliência, consultadoria sobre a utilização dos psicofármacos, portanto, a luta contra a abstinência terapêutica, que muitas vezes estas mulheres, no ambiente de violência, acabam por adquirir. Há pouco fez questão de dizer que não se querem substituir aos serviços de saúde. Os serviços de saúde lidam bem com a vossa intervenção, com este tipo de estrutura? Foi esse sempre a nossa luta e o nosso objetivo. Aliás, sem estas parcerias com o Serviço de Saúde, talvez esta resposta não fosse Mas possível. funciona, é uma coisa que funciona. Atualmente funciona e esperemos que venha a funcionar ainda com muito mais fluidez no futuro. Mas também temos uma equipa constituída por uma médica psiquiatra, um enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiatria e outros técnicos especializados que fazem este treino junto das pessoas. Já fazem a ligação, já fazem esta ligação e este apoio na instrumentalização da vida diária destas pessoas. Portanto, eu devo referir que a maioria dos casos, quase arriscaria a dizer próximo de 100%, que têm solicitado o acolhimento, portanto, pessoas que são encaminhadas pela RENAVD, têm tido resposta, à exceção de um ou outro caso onde existe realmente evidente situação de exclusão social e que não se trata de violência doméstica com doença mental. É com grande satisfação, nós acreditamos que a maioria dos casos tem excedido e muito as expectativas daquilo que nós acreditaríamos ser possível, considerando a doença mental de que a pessoa, portanto, a pessoa tem. Pensa que esta casa-abrigo especializada, digamos assim, devia ser replicada noutras zonas do país? Sentem essa necessidade? Claro que, considerando que, por vezes, temos que recusar ou a pessoa que necessita de acolhimento na nossa resposta especializada terá que aguardar por um período mais ou menos longo a existência dessa vaga, a resposta será sim. Ter uma boa prática a replicar.
Penso que sim, A descentralizar. A descentralizar. Aproveitando aqui o mote da rede, eu passava agora à Ana Lopes, que imagino, enfim, se reveja muito nas coisas que a Carla já disse também, não é? Na questão da deficiência, como é que enfim, esta situação da deficiência e a situação da violência doméstica se cruzam, suponho que seja muito, muito complexo. O tipo de resposta que têm assenta em quê? E o que é que falta, o que é que ela precisa, em que é que ela precisa ser melhorada ou apoiada, digamos assim. Certo. Pronto. Muito bom dia a todos e a todas. Naturalmente, em representação da CERCIAG, cumprimento a Sra. Secretária de Estado, a Sra. Presidente da SIG, e deixo também um particular cumprimento a toda a equipa da SIG que nos tem acompanhado às estruturas do terreno e que, ultimamente, esse acompanhamento tem sido bastante próximo. Sim, de facto, esta Casa de Abrigo surgiu em 2018, foi um desafio da Secretaria de Estado à CERCIAG e surgiu precisamente como uma resposta das políticas públicas, portanto está consignada à semelhança de outras respostas para públicos particularmente vulneráveis no plano de ação para prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica. E neste caso pretendeu dar resposta a um público particularmente vulnerável, portanto com um conjunto de particularidades que os colocam em desvantagem, portanto o facto de serem mulheres com deficiência vítimas de violência doméstica. Estatisticamente, este fenómeno de violência em pessoas com deficiência não tem números ainda muito concretos, muito exatos, e nesse sentido também nos faz todo o sentido fazer este apuramento. Contudo, temos alguns dados a nível nacional e a nível mundial que nos indicam que as pessoas com deficiência são particularmente mais suscetíveis de serem vítimas de situações de violência. Por vários motivos, pela sua maior vulnerabilidade. Se falarmos, no caso de pessoas com deficiência intelectual, naturalmente pelo seu comprometimento intelectual. Se falarmos que, estatisticamente, também as pessoas com deficiência são, em grande parte, vítimas das pessoas de maior referência nas suas vidas, portanto, por parte de pessoas muito próximas, dos cuidadores. Espaço privado, não é? Precisamente. E, portanto, sendo as suas pessoas de referência, são as pessoas em quem elas confiam e aquela é a realidade que elas sempre conheceram. E, portanto, não conseguem identificar que estão a ser vítimas de uma situação de violência. Isto dificulta particularmente aqui os processos de sinalização e identificação dos casos de violência. Grande parte, e da experiência que temos tido, a sinalização e necessidade de encaminhamento surge sempre por terceiras pessoas, por estruturas que, de alguma forma, acompanhem aquela pessoa ou aquele agregado ou, de alguma forma, se cruzem dentro dos diferentes serviços públicos, seja ao nível da escola, dos serviços de saúde, da segurança social, das forças de segurança, portanto, toda a rede de estruturas que existem na comunidade são aqui fundamentais para conseguir identificar sinais que nos indiquem que aquela pessoa está a ser vítima de violência. Porque essa dependência de terceiros muitas das vezes ela não consegue identificar. E acha que esta mobilização pública em torno do tema ajuda a que esses terceiros, digamos assim, esses agentes externos estejam mais mobilizados para identificar estas situações? Tem notado diferença? Há uma maior sinalização destas pessoas? Por acaso, comentei, e ainda ontem tive a oportunidade de estar a comentar com a colega, por acaso notei, no período mais intensivo de pandemia, uma diminuição dos encaminhamentos. O que é que, de certa forma, e dentro da análise desta situação, o que é que me faz levar a crer que a origem disto? Houve vários serviços que estiveram encerrados, as pessoas estiveram confinadas em casa. Portanto,
não houve esta interação necessária para conseguir identificar sinais de que aquela pessoa pode estar a ser vítima de violência. Esta interação não existiu e, portanto, não existindo, não é possível de ser identificada, porque, efetivamente, nós abrimos em 2018, em meados de 2018, e durante o ano de 2019 e ainda em 2020, já estávamos em pandemia, mas realmente recebemos várias sinalizações e chegámos a ter encaminhamento, mas tivemos encaminhamento já numa situação muito limite, não é? Portanto, tivemos encaminhamento numa situação que realmente teve que haver uma intervenção sob pena de risco da própria vida da pessoa. E, no fundo, é isso. Nós estamos ali para acolher pessoas que, sendo vítimas de violência doméstica, necessitam de uma proteção imediata, necessitam de apoio em todas as atividades da vida diária, portanto, que muitas das vezes estão dependentes de terceiros, de um cuidador, e em muitas circunstâncias é este cuidador que é o agressor, que a pessoa não consegue por si só viver e satisfazer o que sejam as suas necessidades mais básicas, mesmo ao nível da alimentação, higiene, de controle dos planos terapêuticos, acompanhamento ao nível de saúde. E depois é esta especificidade de intervenção que requer aqui que esta intervenção mais especializada, portanto, mesmo ao nível dos acompanhamentos psicossociais e jurídicos, nós estamos a falar de pessoas, se calhar, temos que simplificar muito a linguagem, temos que simplificar os processos, temos que auxiliar em todos os processos, de uma forma que, se calhar, não é tão necessário noutras estruturas. Eu replico aqui a pergunta, se acha que esta casa-abrigo deve ser replicada noutras partes do território? Ou seja, se sente a mesma lista de espera, digamos assim? Sim. Acho que há alguns desafios fundamentais. Conforme eu referia, sendo a sinalização dos casos uma das principais dificuldades que identificamos, é fundamental, e com bastante agrado ouvi ontem os painéis todos sobre a capacitação e formação, porque é fundamental agora também começarmos a especializar um bocadinho as áreas de formação, porque estas redes e estes serviços da comunidade são os parceiros fundamentais para conseguir identificar, proteger, muitas das vezes até intervir de forma preventiva, portanto, para evitar situações mais complexas de violência doméstica. Outro grande desafio, e que também tem sido fortemente abordado nas diversas intervenções ontem e hoje, tem a ver com as necessidades das estruturas. Naturalmente, esta estrutura, em termos da quantidade, diversidade, especialização técnica, tem técnicos de reabilitação, tem uma quantidade de recursos humanos que requer aqui algum ajustamento, alguma estabilidade dos quadros de financiamento. É fundamenal. Já ouvimos isso aqui várias vezes. Várias, e ontem parece-me também. Que vai ser o lead, como se diz no jornalismo, vai ser o lead deste primeiro fórum. Sem dúvida. É essa questão das dependências que os projetos e os financiamentos europeus podem criar, não é? Sendo que também são oportunidades, enfim, tem que ser equilibrado. Conciliando estas duas situações, eu não tenho dúvidas que vão ser identificados muitos mais casos. Nós também temos lista de espera para a Casa de Abrigo e, portanto, naturalmente justifica-se a abertura de mais respostas especializadas e que eu acredito que os números ao longo dos anos possam continuar a crescer. Muito bem, obrigada. Vou passar então agora à Paula Allen para falarmos de várias pessoas que estão atrás de uma sigla, como eu costumo dizer. A sigla é LGBTI, mas tem que ter um mais aqui. Há várias outras pessoas atrás desta sigla. Estamos a falar de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexos e variedíssimas outras pessoas que aqui não estão e que eu saúdo com um mais nesta sigla. E lhe perguntar exatamente
Nesta matéria, que respostas específicas temos para estes casos de violência associada às pessoas que estão nesta sigla? E se acha que faz sentido uma especialização de resposta, não é? Também por um lado, porque também há sempre esta questão ao especializarmos a resposta, estamos a tirar as pessoas digamos, do nacional, não é? Da cobertura nacional, no sentido da preocupação nacional que devemos ter com todas as pessoas, ou faz de facto sentido, dadas as especificidades aqui contidas? Bom dia a todas as pessoas. O meu agradecimento pelo convite para aqui estar. Vou ser muito prática na resposta que lhe vou dar e vou começar pela segunda pergunta que me fez. Não, vírgula. Ok, não é necessário, como é óbvio, as pessoas LGBTI não são extraterrestres, que não podem caber nas outras casas de acolhimento ou de abrigo, vírgula, desde que os e as profissionais tenham uma formação especializada para conseguirem trabalhar com essas pessoas, desde que as outras vítimas que lá estão não lhes seja permitida e sejam também educadas, reeducadas para a garantia pelo respeito pela diversidade e, em terceiro lugar, desde que as pessoas LGBTI sintam que não estão a ser revitimizadas a nível secundário e a nível terciário. Ok? E por isso é um não, vírgula, estas três opções. Se me reunirem tudo o resto, faz todo sentido, porque são pessoas iguais a todas as outras, enquanto vítimas de violência doméstica. Chamam-se particularmente vulneráveis, porque sobrevivem num quadro, desde que nascem, num quadro de isolamento, de insulto e de invisibilidade. Cada vez mais crescente com os discursos de ódio que assistimos agora. E, por isso, são públicos particularmente vulneráveis. Para ajudar a responder, e uma vez que fui percebendo o que as colegas foram focando, e para ser mais fácil, eu dividi aqui alguns pontos em 3 áreas. As maiores dificuldades, as maiores facilidades e os grandes desafios. Nós tivemos 219 acolhimentos até ao dia 30 de outubro e desde julho de 2018. A casa está praticamente sempre lotada. Respondendo à sua primeira pergunta, existem 3 estruturas nacionais de atendimento, 2 em Lisboa e uma em Matosinhos, e existe uma casa de acolhimento de emergência para vítimas de violência doméstica LGBTI. Existe também um apartamento de autonomização que, entretanto, foi criado também para estas vítimas. Eu vou correlacionar um bocadinho alguns pontos. As maiores dificuldades, atualmente as questões de saúde mental. As pessoas que nos têm chegado têm todas um quadro de patologia, psicopatologia, e que vem frequentemente deste desenvolvimento psicoafetivo ou emocional de insulto, de invisibilidade, de isolamento. E há falta de respostas do Sistema Nacional de Saúde para as pessoas em geral, ao nível da saúde mental. Depois, a dificuldade em aceder aos serviços de saúde pelas pessoas trans. Quando eu digo dificuldade, não quer dizer que os serviços não estejam a melhorar, sim estão, e têm aparecido novos, mas continua a ser uma luta tremenda de grande espera para que consigam regularizar aquilo que de melhor têm, que é o seu próprio corpo, para se conseguirem sentir capazes de uma adequada inclusão na sociedade. A alteração do nome pelas pessoas não nacionais. A lei portuguesa não permite, o que quer dizer que conseguimos ter, e temos várias situações, de mulheres com uma expressão de género perfeitamente feminina e com um nome masculino e altamente discriminadas na dificuldade em arrendar um espaço, em ser atendida num simples contacto telefónico com a Segurança Social, porque o nome não é concordante com a voz nem com a sua identidade de género. Aqui, se calhar, vale a pena explicar um bocadinho
só para vermos do que é que estamos a falar. Portanto, a lei portuguesa permite só aos portugueses esta possibilidade? Esta alteração de nome, sim. Cidadãos e cidadãs nacionais. O que quer dizer que temos cá pessoas que, entretanto, ou já vieram com um processo de transição hormonal ou iniciaram-no cá, fizeram ou não fizeram cirurgias. Eu aproveitava aqui se calhar para perguntar, que já teve estes casos, só para nós Ao percebermos. gabinete ainda não chegaram situações. Só para cruzar aqui Nós com a já área. tivemos Isto é a o contrário, interseccionalidade, é temos isto. famílias, neste caso famílias afegãs, LGBTI, e a dificuldade na questão da tradução, sim, já tivemos. Depois, o facto das pessoas LGBTI, durante grande parte da sua vida, congelarem a vida à espera de uma resposta. E isto leva a que não tenham nem grandes estudos, nem grande currículo, logo a reinserção fica muito complicada, a autonomização destas pessoas também. E o ponto principal, deixo para o final, mais de metade destas pessoas que foram acolhidas são pessoas que foram agredidas pela própria família. Ou seja, se nas outras estruturas aquelas pessoas até têm um padrinho, uma madrinha, um tio, uma tia, um avô, uma avó, não interessa, alguém de família a quem poderão recorrer, as pessoas LGBTI, quando chegam sem capacidade de referenciar um único nome, porque a própria família é a família que é a agressora. E isto altera completamente o paradigma da violência doméstica, porque nas outras estruturas será o companheiro ou a companheira ou algo do género. Em termos de facilidades, são muito menos do que as dificuldades. O apoio da autarquia, onde estamos, de outra forma não seria possível. O trabalho em rede que lá se faz nesta autarquia, a questão da territorialização e da rede integrada desta autarquia em particular. Estamos a falar de Lisboa. Não posso referir, pois teria Está que matar. Pronto. Não posso referir. Certo. Peço desculpa. Pensei que não tinha eu ouvido e que não se podia. Posso referir que não é Lisboa. Muito bem. Pronto. Bem, a questão, esta rede tem-nos permitido trabalhar internamente as questões da saúde, da habitação, do emprego, dos tribunais de forma muito completa. E depois o facto de nós, dentro da Plano I, trabalharmos sempre numa lógica de investigação-ação e termos vindo a fazer investigação séria sobre a violência doméstica e as trajetórias de vida destas pessoas, o que nos permite atuar com especialização, não atuar numa lógica de achismo. Isso é muito importante, acho que várias pessoas aqui já salientaram isso, não é? A questão de vocês aproveitarem as vossas experiências para apurarem exatamente o que é que está ali à vossa frente, não é? Que conclusões é que podem tirar em termos estatísticos possível, mas, enfim, para termos um retrato destas vulnerabilidades específicas. Isso é muito interessante que tenham sempre realçado. Por último, só, os nossos desafios não chega a uma estrutura, uma casa de acolhimento de emergência, mas por alguma razão ela é única na Europa e a terceira do mundo, porque efetivamente sabemos que são poucas as respostas para esta população e aqui o governo português tem toda a legitimidade para se vangloriar por ter a única resposta da Europa neste sentido. Também tem a lista de espera? Lista de espera. A minha questão é que, mais do que a lista de espera, porque a lista de espera diz-me mais em relação à minha angústia e aos telefones que não param, do que a tudo o resto. A minha grande preocupação é o facto de que há situações que não são de segurança de nível elevado e que estas pessoas têm que percorrer o país inteiro, deixar os seus empregos, deixar as suas escolas, deixar as suas poucas redes de apoio para vir para um único acolhimento que existe num único ponto do país. E isto, na minha ótica, acaba por ser revitimizador desta situação e não teria que ser assim. As colegas já falaram, claro que há necessidade de reforço pessoal, claro que há necessidade de ter uma viatura para levar as pessoas ao Instituto de Medicina Legal e a todos os outros locais, mas também deixo uma crítica / pedido em termos de desafio à rede que aqui está assentada. É fundamental que comecemos a conseguir trabalhar em conjunto e não estamos a trabalhar, está bem? Ou seja, a rede funciona bem, mas a rede, SIG e Secretaria de Estado, noutras estruturas é que não.
Nós, estruturas, não comunicamos ou comunicamos pouco umas com as outras. Cada entidade tem o seu regulamento interno a funcionar, cada entidade sabe como é que vai acolher aquela pessoa, não partilhamos informação com medo que nos roubem esta informação e depois daí que ficamos extremamente felizes com o facto de termos um encontro em Beja em que, no meio de mais um copo de vinho, conseguimos conversar sobre uma data de assuntos. Ou seja, é fundamental que as estruturas percebam que as vítimas não são suas e que importa trabalhar em parceria. Qual é a lógica da mesma rede ter cada estrutura um regulamento interno, em que depois as vítimas dizem eu já estive na casa-abrigo tal, e lá eu tinha que entrar até às 7, e porquê é que aqui eu posso entrar até à meia-noite? E porquê é que lá não... Qual é esta lógica? Porquê é que não nos podemos organizar, articular e trabalhar em prol, em benefício? Outra questão, última. Sim, última. A questão já foi falado do apoio psicológico aos profissionais e às profissionais e os dados do RASI, os próprios dados da monitorização destas estruturas. Não podemos continuar, nós já sabemos há anos, pela literatura científica, que as pessoas LGBTI vivem na invisibilidade e não podemos continuar a mantê-las na invisibilidade. E por isso os dados do RASI têm que começar a apresentar exatamente onde estão, quantas são as pessoas LGBTI vítimas de violência doméstica. E as outras estruturas têm que passar também a apresentar esses dados, porque por várias vezes nós já encaminhamos pessoas LGBTI para casas-abrigo, porque não existe nenhuma LGBTI, e depois esses números não saem para lado nenhum, porque as casas-abrigo têm um documento diferente do meu para preencher e apenas têm que identificar as pessoas como homens ou como mulheres. Mas é muito diferente na sua especialização em vulnerabilidade e interseccionalidade ser-se uma mulher trans, ou um homem trans, ou uma pessoa não binária, ou uma pessoa intersexo. E é fundamental que estes dados comecem a ser visíveis. Muito obrigada. Eu, enquanto jornalista que acompanho também algumas destas matérias há algum tempo, eu partilho aqui da crítica da Paula, eu gostava de dizer isso, em relação à própria sociedade civil, no sentido de aproveitar as sinergias em vez de replicar várias vezes a mesma coisa. Eu gostava de dizer isso. Obviamente que há casos exemplares em que isso acontece, mas podia acontecer também acho a nível mais nacional. Acho que é muito importante que sejam capazes de fazer essa autocrítica no sentido de melhorar a situação. Vamos agora ouvir a Catarina Neves sobre a minoria desta violência doméstica de que falamos, não é? Mas que existe e que muitas vezes, é verdade, acontece o inverso da generalidade das situações em que as mulheres não estão, porque, como todos sabemos, o neutro mais usado é o masculino, peço desculpa pela ironia, mas aqui é ao contrário, não é? Aqui, de facto, tendemos a falar mais das mulheres, porque é uma realidade que são as mais afetadas, mas há homens nesta equação, e eu pedia-lhe que nos fizesse um retrato desta população, de quem é que estamos a falar, e também que nos explicasse as respostas específicas que há para estas situações. Com certeza. Em primeiro lugar, queria cumprimentar todos os presentes, Senhora Secretária de Estado, Senhora Presidente da SIC, Carla Eliana, companheira de lutas antigas e atuais, não é? Pronto, é um gosto estar aqui. Queria também agradecer em meu nome pessoal e em nome da Caritas Diocesana de Aveiro o convite que nos foi dirigido. Pronto, respondendo à questão que colocou, eu acho que existem muitos mais homens que são vítimas de violência doméstica do que aqueles que aparecem nas estatísticas e, sobretudo, que aqueles que pedem ajuda. Assim como a Paula dizia, a violência doméstica nos homens é também muito invisível. Um estudo realizado, penso que em 2017, pela Universidade do Minho, mostrou que apenas 11% dos homens que são vítimas de violência doméstica pedem ajuda, fazem a denúncia, ou mesmo não fazendo a denúncia, pedem ajuda a alguma entidade, e desses 11% são poucos aqueles que acabam por dar seguimento aos processos judiciais. Os homens, a sociedade patriarcal que nós vivemos, e como dizia há bocado a doutora Graça, acarreta algumas vulnerabilidades e alguma pressão nas mulheres, mas também o faz nos homens. Prejudica os homens, claro. Prejudica os homens. O patriarcado não prejudica só as mulheres. Exatamente.
Os homens são obrigados, no fundo, a manter um papel social que os impede de se reconhecerem enquanto vítimas e de reconhecerem as suas vulnerabilidades e a sua necessidade de apoio também. Por isso é que o suicídio é mais elevado no sexo masculino, não é? Sabe-se que os homens têm dificuldade em pedir apoio, em falar sobre as suas vulnerabilidades, em falar sobre as suas dificuldades, sofrem em silêncio muito mais do que as mulheres, isso é uma evidência. E, portanto, penso que também há que desenvolver aqui um trabalho de divulgação sobre a violência doméstica nos homens, que lhes permita reconhecerem-se também enquanto vítimas. A verdade é que, da minha experiência, não só enquanto diretora técnica desta casa de abrigo, mas também enquanto psicóloga clínica, e eu trabalhei durante muitos anos num centro de alojamento temporário para pessoas sem abrigo. Nesse centro temporário foram acolhidas, enquanto eu lá trabalhei, que foi 18 anos, trabalhei lá, foram acolhidas cerca de 1.500 pessoas, e dessas 1.500 pessoas, cerca de 500, 600 eram vítimas de violência doméstica sem se reconhecerem enquanto tal e eram encaminhadas para os centros de alojamento temporário porque ficavam numa situação de vulnerabilidade social e de risco e não tinham como permanecer nas suas casas, nas suas zonas de origem e ficavam sem qualquer suporte e eram colocadas junto de pessoas que tinham outras necessidades e outras especificidades. E, portanto, isto é uma realidade que existe e que eu pude ver ao longo destes 18 anos que trabalhei neste centro de alojamento temporário para pessoas sem abrigo. Pronto. A Casa Abrigo para Homens Vítimas de Violência Doméstica acolhe homens migrantes estrangeiros, acolhe homens com doença mental grave e perturbações de personalidade e perturbações do eixo 1 da DSM, acolhe pessoas, homens com deficiência, acolhe homens LGBTI, acolhe homens sem outras vulnerabilidades associadas, que são vítimas de violência por parte dos companheiros. A maior parte das pessoas acolhidas até ao momento foi vítima por parte das companheiras ou companheiros, em relação de intimidade. Não se reconhecem estas vítimas de violência em relações de intimidade, não se reconhecem enquanto vítimas, têm muita dificuldade em dizer que foram vítimas de violência e têm a necessidade de se justificar dizendo que eu fui vítima, mas ela também foi, ou ele também foi, quando na verdade depois nós verificamos que isso não é assim. Quando nós verificamos que muitas vezes existe uma relação de desequilíbrio de poder e que estes homens são vítimas porque são o elemento mais vulnerável, quer pela presença de doença física ou mental, quer pela presença de dificuldades económicas ou de gestão, quer pelo isolamento que decorre do facto de estarem num local que não é o seu local de origem, não terem uma família de suporte, ou de serem cidadãos estrangeiros de outros países, ou de terem uma orientação sexual ou de uma identidade de género que não é aceita pelas suas famílias de origem. Portanto, são no pessoas que refere aos serviços públicos, digamos assim, aos serviços a que pode recorrer para a intervenção, já há um grau de especialização para estes casos, ou seja, estão preparados para lidar com estes casos quando precisa de que ajudem com alguma dessas questões mais específicas? É assim, existem pessoas e nós temos, eu mais do que as entidades, São acho as que há pessoas, não é? pessoas. Há pessoas que estão empenhadas em fazer a diferença, em fazer o bem, que são flexíveis e são abertas e acho que há bocado a Paula estava a falar da rede, eu acho que também na rede há pessoas. A questão dos regulamentos tem muito a ver também com as especificidades dos locais e daquilo que os próprios locais podem oferecer, quer em termos de riscos, proteção, etc. Mas existem e vamos encontrando pessoas
muito empenhadas na ajuda das pessoas em dificuldade ou com dificuldade, seja elas quais forem. E eu tenho encontrado, por exemplo, no centro de saúde ao qual pertence a área que abranja a área da casa de abrigo, nós não conseguimos encontrar médico de família para os nossos utentes, porque eles vêm em todos os pontos do país e precisam de apoios eventuais ao nível da saúde. Mas houve um médico, um coordenador de uma USF que disse: opa, pronto, eu vou aqui arranjar uma maneira de conseguir a resposta que é necessária. No hospital também existem pessoas que vão facilitando até com alguma informalidade estes apoios e, portanto, também faz a diferença o facto de nós irmos à luta, nós técnicos que trabalhamos, irmos à luta e mostrarmos e pedirmos e sermos chatos e andarmos em cima das pessoas e pronto, isso faz a diferença. Eu neste momento sou a única técnica da Casa Abrigo, também tenho a sorte e eu queria também dirigir aqui um agradecimento aos auxiliares da ação direta que trabalham todos os dias comigo, que eu vou dizer os nomes que eu acho que é muito importante, que é o Sr. António, o Gerson, o Marco, o Paulo e a Paula, que são pessoas que também se esforçam todos os dias por proporcionar a estes nossos utentes um ambiente confortável, um ambiente familiar, um ambiente seguro, um ambiente que não os revitimize, um ambiente que lhes traga aquilo que eles já pensaram ter perdido e que não têm a coragem de pedir, que é pior ainda, é que eles vivem e viveram muitos anos em sofrimento sem coragem de pedir ajuda. E, portanto, são pessoas verdadeiramente marcadas pela vida. E estou-me a lembrar, por exemplo, de um senhor, que eu acho que as histórias são importantes, um senhor de 80 anos, que me disse: doutora, eu toda a minha vida suportei isto, mas sabe, a gente, casa é para a vida toda, e chega a esta altura que a gente já não espera mais nada. E é bom poder dar a estas pessoas realmente alguma paz, dar-lhes isto, alguma proteção, alguma segurança, algum carinho. Essa é uma mensagem muito importante. Vou passar à Leonor Valente Monteiro e aos mais vulneráveis dos vulneráveis, não é? Que são as crianças. Não sei bem que lhe pergunte, porque cada vez que leio esta palavra fico aqui bloqueada o que é que se há de perguntar sobre isto, tendo eu um filho de 6 anos, não é? Custa-me bastante ver aqui crianças, embora tudo me custe, não é? Mas ver aqui crianças é uma coisa que me perturba. Perguntava-lhe pelas necessidades que sente na sua intervenção, na intervenção que fazem nesta matéria, o que é que gostavam ver facilitado. Muito bem. Antes de mais, cumprimentar toda a plateia e agradecer muito o convite que nos foi endereçado à Associação Projeto Criar e a mim própria, e felicitar por este fórum e também não quero deixar de dizer que é muito bonito vermos hoje neste painel falarmos sobre vulnerabilidades interseccionais, coisa que quando eu comecei nesta área há 20 anos atrás seria algo impensável, sequer falar nesta palavra interseccional era algo que nem sequer me lembro de há 20 anos atrás ser referida, mas de facto dentro do capítulo da violência existem inúmeros subcapítulos que aqui foram todos mencionados e haverão certamente outros, mas estes muito importantes e que trazem desafios às vezes avassaladores e difíceis de lidar no dia-a-dia, e onde eu me enquadro também no que concerne à questão das crianças. E quanto às crianças, e especificamente no abuso sexual de crianças, eu julgo que neste momento se está a fazer um caminho que ainda não está tão desenvolvido como o caminho da violência doméstica no chamado capítulo geral, não é?
porque de facto o abuso sexual ainda é um tabu, ao contrário da violência doméstica, que já começa a ser algo bastante falado e bastante conhecido mesmo da população em geral. E já houve inúmeras campanhas sobre violência doméstica, as pessoas estão atentas. Agora, o abuso sexual, ainda para mais de crianças, é algo que de facto ainda está por explorar, não só no que concerne às campanhas que deviam de ser feitas, e Portugal tem um protocolo estabelecido ou subscrito, não é? No sentido de divulgar e fazer campanhas para ganharmos consciência de que isto existe dentro da casa de muitas pessoas, e o abuso sexual de crianças especificamente é algo que ocorre maioritariamente dentro da própria família. Quando nós ensinamos aos nossos filhos para terem cuidado com os desconhecidos, a verdade é que muitas das vezes são os conhecidos que lhes fazem mal, e portanto trabalhar algo que não é tão conhecido como a violência doméstica não é tão é ainda mais desafiante. Portanto, todas estas intersecções, como queiramos chamar, que estão dentro da violência doméstica, são difíceis, têm especificidades muito próprias, é preciso estar, de facto, consciencializada para essas diferenças na intervenção, não é? Porque são intervenções completamente distintas que requerem intervenções distintas, passo o redondismo, a redundância, mas quando falamos de intervenção junto de crianças, estamos a ir de encontro a algumas dificuldades, como também nas outras secções diferentes, mais ainda quando intervimos em questões de cariz sexual, e a maior parte, como disse, dos abusos ocorre dentro da própria família. Portanto, temos aqui, logo à partida, a dificuldade na sinalização. Na nossa experiência, a maior parte das sinalizações ocorre através das CPCJs e das escolas. Portanto, são quem tem acesso direto às crianças, ou porque a comunidade sinalizou e elas são conhecidas pelas CPCJs, não é? Os casos, ou porque as crianças estão nas escolas e, portanto, mais facilmente professores e professoras estarão mais atentas para... E neste capítulo, com estas duas instituições, as CCPJs e as escolas, têm notado uma evolução na sinalização, uma maior sensibilização para a sinalização? Eu julgo que a formação na área da violência doméstica tem sido, de facto, muito intensa nos últimos anos. As pessoas que estão no terreno estão mais sensibilizadas para a área da violência doméstica. O abuso sexual é algo que requer uma intervenção mais difícil, porque, convenhamos, e mesmo na violência doméstica contra crianças, se as crianças que estão a ser abusadas ou agredidas estão dentro do seio familiar e se os agressores são familiares, é evidente que se nós vamos precisar de um consentimento informado dos representantes legais desta criança, vamos ter dificuldade em conseguir obter, porque quem agride é quem tem que dar esse consentimento, ou quem abusa, não é? E, portanto, logo à partida temos ali uma barreira que as CPCJs conseguem, muitas vezes, desbloquear, porque quando nos chegam a nós, vindas da CPCJ, esse consentimento informado já está dado. Agora, essa barreira do consentimento informado é algo que a mim me traz a ideia de que para ser ultrapassado... Acha que aqui não devia haver essa obrigatoriedade? Devia de haver talvez uma legislação específica para essa questão, no sentido de podermos contornar, no caso de estar em causa a violência doméstica ou o abuso sexual, de uma forma talvez mais expedita, através mesmo do apoio do Ministério Público, que pudesse, de uma forma rápida, ultrapassar essa questão de forma não tão formal, até mesmo informal, digamos assim. Mas sim, é um entrave à nossa intervenção. Outro entrave é a própria população não estar consciencializada para este fenómeno. Na maior parte das formações que dei à população em geral,
E nos julgamentos de abuso sexual, muitas das vezes consegue-se fazer prova, criando a convicção no tribunal de que o abuso existiu, porque as próprias testemunhas que estão do lado do abusador tendem a mostrar ao tribunal as enormes crenças que têm em relação ao abuso sexual. Portanto, elas próprias dizem que têm a certeza absoluta que aquela pessoa era incapaz de fazer aquilo, e quando se expõe as estatísticas àquelas pessoas, elas ficam de tal forma desorientadas no meio do julgamento que acabam por ajudar a que se consiga, porque convenhamos que a maior parte destes casos não há provas, não é? É a voz da criança contra a voz de quem abusou. A criança é naturalmente que a criança tem menos voz, discriminada em relação da idade e, portanto, é muito difícil. Temos sempre uma situação complicada, e estas crenças, depois desmontadas em julgamento, ajudam-nos a criar, muitas das vezes, e eu própria constatei isso em muitos julgamentos que fiz de abuso sexual, em que o próprio tribunal criou a convicção com a ajuda das testemunhas que estavam a favor do abusador, não é? Eu ficava aqui a falar convosco mais tempo, mas acho que é injusto para a plateia, que de certeza tem imensas, enfim, partilhas, questões para também conversar convosco. Portanto, temos ainda 6 minutos, que é muito considerável, portamos-nos muito bem. E agora dava-vos a palavra, pedindo ajuda outra vez por causa das luzes, para me orientarem aqui com os microfones, que eu não consigo ver muito bem quem é que põe o dedo no ar ou não. Aproveitem, porque senão eu continuo, que eu tenho perguntas. O meu tempo não foi justo. Olha, já temos aqui uma queixa, portanto... Efetivamente, eu acho que eu não... A Augusta quer... Gostaria enquanto eles alguém pensam. para mais alguma questão, e não tomando muito mais tempo, porque acho que a minha intervenção foi mesmo muito rápida. Foi a do início, achei que foi a primeira e achei que isto iria ter uma dinâmica de sermos mais breves e, portanto, não desenvolvi tanto aquilo que também gostaria de transmitir. Fiquei presa e acho que fiquei só na língua. Na língua. E não, é muito mais do que isso. Portanto, quando estamos a trabalhar com mulheres migrantes, os desafios e os obstáculos que estas mulheres, a voz que elas também não têm, como as crianças às vezes não têm, e não é só por esta questão da comunicação, porque se a comunicação é importante para a relação e para a intervenção, há depois aqui outras questões tão simples como a documentação. E esta questão da documentação, e que é do conhecimento de todos nós, e que todos nós sabemos que isto é um problema, é um obstáculo que nos traz barreiras, mas só queria deixar-vos com esta ideia, entre aquilo que é a consciência que nós já temos, do que é a importância de um documento para avançarmos com a vida das pessoas, à efetividade prática, ao impacto, ao peso que isto tem, este papel, este documento, para as mulheres, é uma grande diferença. Por mais consciente que eu esteja da importância da documentação para intervir e encontrar outros apoios e respostas, isto tem uma repercussão na forma como é vivenciado e experienciado pelas mulheres, a ausência deste documento de regularização, que é significativo. Depois não nos podemos esquecer que são mulheres oriundas, de facto, de famílias patriarcais muito violentas. E as questões aqui da tradição, da cultura, da religião, estão muito presentes. E quando estas mulheres darem o passo de pedir apoio, vocês não imaginam a dificuldade que é fazer este caminho. Porque entre aquilo que elas, para onde elas querem ir, o que elas querem terminar e cessar, aquilo que fica e a carga que tem em toda a sua história, em toda a sua visibilidade para a comunidade, estas mulheres são estigmatizadas. Estas mulheres, de facto, depois são vistas na sua comunidade como mulheres que não estão a cumprir aquilo que é o seu papel de mulheres submissas, de mulheres que acatam e de mulheres que não podem ter voz. E, portanto, e muitas vezes também significa cortar com tudo, não é? O país, a família, tudo. Isso implica cortar. Ela já tem, de facto, relações, por vezes, sociais e familiares muito escassas. Muitas delas estão cá também vindas e conseguiram a sua vinda para Portugal através dos seus familiares ou dos seus companheiros. Cessar estas relações é de facto ficarem sem chão, é sentirem que aquilo que me fez chegar até aqui e que eu poderia ter aqui uma outra oportunidade, não é? E outras condições de vida, depois o que é que isto implica? E, portanto, há aqui uma série de questões subjacentes à mulher migrante, a estas mulheres racializadas,
que é preciso ter em conta. E isto eu queria que vocês percebessem. Trabalhar com esta população exige de todos nós capacitação para isso. Porque eu até posso conhecer um bocadinho de violência doméstica. Nós todos temos tido muita formação. Mas o que é que eu conheço destas mulheres islâmicas que aqui apareçam, as questões... os refugiados, os requerentes de asilo, que cada vez mais, e que bom que somos um país de acolhimento. Que bom que somos um país de acolhimento. Mas bora lá. Se já somos este país de acolhimento, vamos lá operacionalizar de maneira a que estas mulheres estejam, de facto, apoiadas. E que nós estejamos e façamos o caminho com elas. E aí um bocadinho se identifico estes pontos, estas fragilidades, estes pontos, estes obstáculos e adversidades que nos deparamos. Eu queria também referir que a parte positiva deste... um dos aspectos positivos é, se pensarmos que este gabinete de apoio à vítima, isso já é difícil para estas mulheres chegarem e poderem dizer alguma coisa. Se estão integrados num espaço físico que é os CNAIMs já são, de alguma forma, as casas onde estas pessoas migrantes procuram ter apoio na sua integração, no seu acolhimento. E, portanto, já é familiar. Aquela casa já é familiar. Este gabinete, dentro deste organismo público, estar ali representado é mais uma resposta. E permite-nos o quê? Permite-se aquele espaço físico, já tem efetivamente o gabinete de apoio social e jurídico, já tem os gabinetes para o emprego, para o empreendedorismo, para a qualificação, já temos os serviços também do CEF lá, o extinto CEF, já temos a Segurança Social, está tudo no mesmo espaço, não é? Está tudo no mesmo espaço. Vejam a vantagem que temos a segurança. Termos aqui temos uma vítima e conseguimos articular com todos estes serviços. São serviços burocratizados muitas das vezes, sem dúvida que são, fazem parte de uma estrutura, sabemos como são. Acho que esta é aquilo que vai ser a diferença. É podermos, e eu sinto isso no ano de trabalho ali, a forma como e a sensibilidade que os profissionais dos outros gabinetes já começam a ter para que o tempo de intervenção e de ação com estas vítimas não é o tempo habitual de darmos respostas em sentido geral aos migrantes. E é isto que era importante aqui não nos esquecermos. O tempo destas mulheres é um tempo diferente e, portanto, nós temos que saber agilizar. Não podemos perder oportunidades de intervenção. E é um bocadinho isto que eu acho que todos nós temos que estar muito atentos. Não podemos perder. Vamos-las perder sempre, é um facto. Mas cada vez mais podermos estar aí. Depois, a importância, e mesmo só para terminar, a importância que é esta capacidade, para além de todos nós nos capacitarmos ao que é o ser migrante, ao que são cada migrante que possamos ter e a especificidade das suas culturas, podermos também aqui não nos esquecer que temos que estar ativos e temos que estar comprometidos e temos que estar... E já se falou e já demos aqui alguns sinais de vamos sair de cada um do seu quintalinho, vamos estar lá. É muito mais fácil para mim quando estou a trabalhar e encaminhei para um centro de emergência ao casa-abrigo e a gratificação que é para mim, ainda ontem, eu estive no terreno com uma vítima que encaminhei para centro de emergência, que já passou para casa-abrigo e que felizmente, e quando falamos, que não, eu não conhecia a maior parte destas colegas, portanto estou aqui a ter este prazer, mas quando eu percebo que ainda estou a trabalhar com colegas nossas das redes, é do Nave de Aveiro, é do Porto, e eu estou a trabalhar com elas no acompanhamento, em que refletimos em conjunto o que é que está a acontecer. Esta mulher tem que vir um advogado aqui, tem que vir um departamento de CEF, e estou cá eu, porque já fui uma figura de referência. Não podemos deixar cair estas mulheres, não podemos deixar de estar ao lado delas e chegarmos também, porque se estamos aqui a falar de violência doméstica, violência de género, dentro também do meu gabinete procuramos intervir nas chamadas práticas tradicionais nefastas. A Cristina sabe então melhor do que eu, é-lhe muito pessoal esta área e, portanto, isto não nos chega ao gabinete. Estas situações não vão chegar e não chega uma senhora ou alguém a sinalizar. Portanto, nós temos que chegar e sair deste gabinete e chegar às comunidades e chegar aos parceiros locais, que são as associações de migrantes. E era um bocadinho só concluir isto tudo. Este trabalho é possível de ser feito nesta articulação já que temos interna em termos da ACM e os diferentes gabinetes, com a APF, que tem a sua história também aqui nestas áreas de intervenção, e depois, tendo a SIG, obviamente, por base, mas depois sim, todos nós estamos mesmo muito conectados.
E, portanto, vamos lá simplificar e deixarmos de ser, às vezes, um bocadinho arrogantes e prepotentes, porque todos temos um pouco disso quando achamos que nós é que sabemos que... Portanto, a mensagem é de esperança e é de esperança de vamos trabalhar em conjunto. Muito bem. E obrigado. É uma excelente mensagem. Vamos lá a isto. Quem é que quer pegar no microfone? Bom dia. Estou aqui. Sim. O meu nome é Ana Margarida, eu sou técnica da Cruz Vermelha na Póvoa de Varzim. Eu não é bem uma questão, mas antes só fazer aqui uma reflexão e dou os parabéns por este painel, porque estamos a mexer nas feridas da sociedade. Estamos a mexer nas feridas da sociedade quando falamos da população migrante e que nos aparece regularmente nos gabinetes e lá está, não tem, a rede de suporte delas é a rede que é abusadora, que é quem agride. Estamos a falar da saúde mental, que todos os dias nos entra pelos gabinetes e não tem suporte na saúde muitas vezes, porque não tem o acompanhamento, não estão sinalizados, ou muitas vezes são desvalorizadas, até pela rede local. Ela ou ele é maluquinho, portanto deve estar a inventar isso, isto acontece quase diariamente. A ciência física raramente nos chega às estruturas, pelo menos falo da minha experiência, que já estive noutros pontos do país e a deficiência ou a incapacidade é muito difícil chegar às estruturas de atendimento. A nível da população LGBTI+, etc., eu felizmente tenho formação em género, fiz-la desde base e faz toda a diferença quando precisamos articular, e já tive a necessidade de articular com o Plano I e sempre foram impecáveis, e acho que é importante o trabalho em rede com toda a gente, sem dúvida. Catarina, já falámos muitas vezes, já tivemos alguns, e lembro-me perfeitamente de uma situação em agosto de 2020, de uma agente, de uma guarda da GNR que me ligou, muito aflita: doutor, eu tenho um senhor que ele não pode ir para casa porque ele está a ser explorado, ele é vítima, E eu disse: calma, há solução. Portanto, é preciso também formar e dizer que há solução e mostrar que há solução. Muitas vezes quem está na primeira linha não tem conhecimento destas respostas tão específicas. E o abuso sexual, que ainda é um tabu realmente na sociedade, e efetivamente ainda existe muitas vezes o questionar da vítima. E eu vejo isto tanto por parte dos pais, das próprias mães, ou dos próprios, principalmente das mães, se a criança está a dizer a verdade, se não está, e ainda há aquela avaliação que me magoa muito, que é, também o provocou, seja o rapaz, seja a rapariga. E é importante nós trazermos para fora estes tabus e mexermos na ferida, que é para deixar de ser uma ferida e já que é uma realidade, então abordarmos a realidade tal como ela é. Pronto. Muito obrigada. Mais intervenções? Ali acima, não é? Magoa-se. Tudo bem? Bom dia a todos e obrigada pela vossa partilha. O meu nome é Sara Moreira, eu faço parte do Núcleo de Violência Doméstica e Violência de Género da SIG. Eu tinha uma questão, queria saber a vossa opinião enquanto técnicas, se o caminho, e tendo presente o enquadramento, sempre o enquadramento da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, se o caminho é a especialização, mais respostas especializadas, ou se o caminho é a formação especializada dos técnicos que já existem dentro das respostas existentes, ou ambas, ou ambas. Esta pergunta é muito interessante. Acho que é uma ótima pergunta para fazermos aqui uma ronda, a ver se a gente consegue ali em 2 minutos. Augusto. Pronto, muito rapidamente, eu já estava a ouvir e daqui fazia assinal, ambas, eu acho que são ambas. A formação é essencial e temos que apostar, continuar por aí, mas não acho que seja, não devemos reproduzir
e estar constantemente a reproduzir só porque há falta de vagas, não é isso, mas é importante esta resposta especializada. Eu às vezes questiono, e acho muito interessante essa pergunta, porque coloco esta questão, mas já existem tantas estruturas de atendimento, porquê agora também esta onde eu estou? Não é? Porquê? Porque é mais uma, porque certamente nas outras estruturas de atendimento, e este é um gabinete, não é propriamente uma estrutura, é um gabinete, portanto não tem a nomenclatura de uma equipa multidisciplinar, é apenas ainda um técnico, mas seja como for, faz todo o sentido. Porque eu não tenho de dúvida que todas as minhas colegas nos outros gabinetes de atendimento a vítimas especializados ou estruturas de atendimento, elas vão certamente fazer o melhor e vão atender a esta vítima migrante. E vou falando e puxando aqui à minha intervenção. Agora, é importante de facto que esta resposta especializada para mulheres migrantes exista. E isto não invalida que o vosso trabalho de outras estruturas todas já existentes para vítimas que esteja a ser anulado ou que esteja a ser sobreposto de forma alguma. É preciso depois trabalharmos e agilizarmos muito bem este trabalho, que eu já posso fazer num contacto direto e peço desculpa. Carla. Eu penso que é a formação especializada, precisamente porque, remetendo à experiência que tenho na Casa-Abrigo para mulheres vítimas com doença mental, para além da doença mental, também são mulheres migrantes, também são mulheres com deficiência intelectual, também são mulheres LGBTI, também existem crianças vítimas de abuso sexual e, portanto, independentemente da especificidade de cada uma destas respostas, nós estamos e recebemos e trabalhamos e temos que o fazer qualquer uma destas problemáticas. As pessoas são muitas camadas, não é? Exato. Ana? Sim. A formação especializada, aliás, foi uma das situações que eu própria tinha referido como desafio, que acho que é uma mais-valia, conseguirmos capacitar os diferentes serviços e estruturas para as áreas mais, portanto, relativa a públicos mais vulneráveis. Portanto, sem dúvida, não invalida que não exista uma resposta efetivamente. Portanto, no caso da CERCIAG, o conhecimento e a experiência que tinha era na área da deficiência e procurou fazer a especialização inversa na área da violência doméstica antes de iniciar esta resposta. Foi com bastante agrado também que eu ouvi, por exemplo, aqui ontem numa intervenção, creio que a Célia referir precisamente esta necessidade e o estabelecimento de um protocolo de cooperação com a instituição na área da deficiência para conseguirem também eles ter formação sobre aquele público mais específico. Paula. Eu respondendo à protesta, ambas, como é óbvio, já tinha referido isso, ou seja, muito rapidamente, as mulheres gostariam de estar acolhidas no mesmo local que os homens. Faria sentido agora, de repente, termos estruturas de acolhimento para mulheres e homens, independentemente de trans, cis ou de quer que seja? Não, porque se calhar as mulheres, a maior parte delas, sendo vítimas por parte de homens, não se sentem assim tão bem numa estrutura onde eles existam. Ou seja, eu acho que temos que olhar as necessidades das pessoas utentes e, como é óbvio, pensando nas pessoas LGBTI, para elas é muito mais agradável que possam estar entre pares e que possam sair daquele outro isolamento dentro da sua comunidade LGBTI, mas que ao mesmo tempo tenham profissionais especializados. A outra questão, se todas as estruturas deviam ter uma formação adequada, como é óbvio que sim, porque já encaminhei para a estrutura onde está a Carla uma mulher trans e foi necessário dar apoio à equipa porque realmente aquela mulher tem características específicas. Ou seja, as outras estruturas têm que ter formação especializada para não revitimizarem secundariamente ou terciariamente as vítimas. Não comprometer a intervenção. Catarina. Assim, para mim é evidente que ambas, a formação é sempre uma mais-valia, a formação especializada permite permite primeiro identificar melhor a problemática, identificá-la, fazer um diagnóstico, estabelecer um plano e encaminhar de acordo com as necessidades da vítima. Quanto mais formada tiver uma pessoa, um técnico, quanto maior formação tiver, mais preparado está para poder responder às necessidades dessa pessoa. Obviamente que isso não invalida que hajam as respostas específicas que, por sua vez, têm uma área de ação muito mais
específica, passa a redundância, naquela problemática em si, está mais preparada para aquela resposta em si. Mas eu acho que também, e no caso específico dos homens, para além, não é mais, para além da formação e portanto, especializada, é preciso investigação sobre esta temática e é preciso divulgação. É preciso divulgação. E acho que no caso dos homens é preciso também desconstruir estereótipos. Certo. É muito importante. Leonor, também é preciso, não é? Um enquadramento comum em relação a tudo quanto foi dito e, portanto, acho que me estaria a repetir se falasse sobre o tema. Só gostaria, se me for permitido, mudar aqui o chip e dizer uma coisa que acho que é importante no que concerne às crianças e que tem a ver com a exposição delas à violência, que também é por si uma violência. A própria Convenção de Istambul refere isso. Qualquer criança que esteja em contacto, em contexto familiar, com violência, deve ser considerada também vítima, ela própria, de violência doméstica. E, portanto, isto é algo que ainda é também um problema na nossa sociedade, porque os tribunais continuam a achar que a violência, como não foi perpetrada contra a criança, não é tida como tal e, portanto, é um trabalho que ainda tem que ser feito também com campanhas de sensibilização para que as pessoas percebam que colocar as crianças, mesmo que elas não estejam presentes na sala onde os pais estão, onde a mãe, por exemplo, está a ser agredida, se ela estiver no quarto a ouvir o que se está a passar na sala, a ouvir tudo a ser partido, a mãe no dia seguinte com o olho negro ou o que seja, isto é violência, isto mantém o ciclo geracional da violência, portanto, isto tem que ser de alguma forma quebrado e aquilo que a Convenção de Istambul diz tem que ser tida em consideração pelos tribunais quando aplicam a lei e tida em consideração pelas pessoas no seu dia-a-dia. E eu gostava também de dizer isto. Fecho como comecei, agradecendo-vos, homenageando-vos, em nome, obviamente, de todas as pessoas que estão no terreno. Pela minha parte, se a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica são vocês, acho que está muito bem entregue. Obrigada. Obrigada. Muito grata a todas pela participação. Com esta ronda de perguntas e respostas deste segundo painel do dia, sobre respostas específicas para vulnerabilidades interseccionais, nós damos por encerrada esta primeira parte do dia, portanto, encerramos os trabalhos pela manhã. Vamos agora fazer uma pausa para almoço, regressamos às 14 horas. Voltem connosco. Até já.